Oi, gente, muito boa noite. Que delícia, nosso sábado juntinhos. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo e muito pertinente agora para o início do ano. Nós vamos falar de autocuidado, que reflete a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Como é bom a gente se cuidar, né? A gente olhar no espelho e gostar do que vê, sem regras ou... Enfim... É você gostar do que você vê. Isso é muito bacana. Então convida a tua família, teus amigos, sinta-se à vontade, porque essa sala de estar aqui é toda sua. A reflexão que eu tenho para você hoje diz a seguinte: imagine que a nossa história se assemelhe a um vaso. Se o vaso for inteiro, perfeito, lapidado, ele será escuro por dentro. Se ele tiver um quebrado, um trinco, um buraquinho, é por ali que a luz vai entrar. Entenda que os quebradinhos que a vida nos traz podem ser aprendizados, podem nos construir e trazer luz para os nossos dias. Reflita sobre isso? Bem-vindos! E aproveitar o começo do ano, né? Que a gente quer uma vida mais saudável, de repente perder um pezinho. O que você deseja? Como é que tá a sua autoestima? O que você quer mudar em você? Minha primeira convidada é médica, especialista em endocrinologia e nutrologia. Ela se destaca por ter uma abordagem inovadora no emagrecimento saudável. Bem-vinda, doutora Lorena Balestra. Tudo bem, Lorena? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda, viu? E que bom a gente trazer esses assuntos. Gente, hoje dicas valiosas, viu? Já avisa todo mundo, liga aí na TV Aparecida, porque tá bacana o programa hoje. A próxima convidada é mestre em nutrição pela USP e vem nos mostrar que bons hábitos podem nos fazer viver com mais qualidade de vida. É isso que a gente precisa ter. Bem-vinda, nutricionista Bruna Ruschel. Tudo bem, Bruna? Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vinda, viu? A gente fala em... emagrecimento, as pessoas dizem, mas por que a Amanda quer? Não, a Amanda quer que você tenha 80 anos e tenha musculatura para levantar, para sair do sofá, para ir no parque de diversões, no shopping com o seu neto. É isso que a gente precisa, né? Ter qualidade de vida. A próxima convidada traz uma visão única sobre a conexão entre a percepção pessoal e a jornada de vida, promovendo autoestima e cuidado pessoal aos seus pacientes. Vem aí a dermatologista Natália Pazin. Tudo bem, Natália? Tudo bem, boa noite. Bem-vinda, viu? Obrigada. Obrigada por estar aí. Nossa, que mulherada linda, hein, gente? Meu Deus! O próximo convidado tem a missão de desmistificar a saúde mental. Ele desenvolveu um treinamento para mentes ansiosas. Quem aí não está ansioso, me conta. Vem falar sobre a importância da qualidade do sono em nossas vidas, o médico psiquiatra Marco Abud. Tudo bem, Marco? Olá, boa noite. Bem-vindo, meu querido. Bem-vindo. Obrigada por estar aqui, viu? Olha... é muito legal quando a gente fala desses temas, né? Porque envolve tudo, né? E aí a gente falou aqui da qualidade do sono. Olha como o sono é importante até para a beleza. As pessoas dizem, né? O soninho da beleza. Como uma brincadeira, mas é verdade. Então é o sono, é a saúde mental, é o emocional, é a depressão, é a autoestima. É um pacote, né, Marco? É um pacote grande de coisas, né? Sim. Tem pilares da saúde, né? Que todo ser humano precisa. O sono, né? E a alimentação, movimento, natureza, tudo isso faz parte desses pilares. Mas o sono eu considero ainda mais fundamental, né? Porque o sono, na verdade, ele é o principal. Ele tem 3 funções, né? Resumidamente, recuperar tudo do nosso corpo, consolidar nossa memória e proteger o nosso cérebro de quadros psiquiátricos. Essas são as 3 principais funções do sono. Então, assim, ele é fundamental mesmo. E os dias de hoje não estão colaborando com a gente. E por que, na sua opinião, hoje em dia as pessoas estão com distúrbios do sono? Estão dormindo cada vez pior, acordam muito no meio da noite, perdem o sono? Basicamente porque tudo está feito conspirando contra aquilo que nós somos moldados para fazer, né? Na verdade, tem 3 fatores que regulam o sono. Tem o ritmo biológico, que tem a ver com a luminosidade. Então, a luminosidade, tanto que a gente tem durante o dia, quanto a luminosidade à noite, que a gente tem excessivamente. Tem o nível de alerta que nós temos. Então, o alerta pode ser bom ou pode ser ruim, mas quanto mais alerta nós estamos, menos nós vamos ter sono, né? E tem a ver com uma outra coisa que a gente chama de fome de sono, apetite de sono, que é o quanto que você está, de fato, acumulando uma substância chamada adenosina que diz para o cérebro que você tem que dormir. Só que essa substância, se a gente não faz atividade física, tem menos. Se a gente toma café ou estimulante, isso também vai bloquear essa substância. E, enfim, nós temos aí, vamos dizer assim, um ambiente para que seja difícil a gente dormir à noite. E o problema é que o nosso cérebro, ele se programa com coisas que a gente repete. Chega uma hora que, se a gente fica um tempo dormindo mal, o cérebro aprende que é para dormir mal à noite. E aí ele continua nesse ciclo.
Lorena, e quando a gente fala em obesidade, né? Nós falamos de distúrbios do sono, a gente vai trazer um pouco de ansiedade aqui, que eu acho que cabe dentro do assunto de cada um. E a obesidade? Você acha que as pessoas... A gente diz que hoje em dia as pessoas dormem cada vez pior. Você acha que as pessoas estão cada vez se preocupando menos com a obesidade? Como é que você avalia isso? Eu acho que a gente está passando por uma fase transformadora. A gente está falando de obesidade, uma doença crônica, capaz de desenvolver diversas outras doenças, capaz de piorar quadros pré-existentes. O sono, sem dúvida, a ansiedade, depressão, tudo está envolvido, porque é uma doença para ser tratada de forma multifatorial, assim, com todos os profissionais que puderem ser envolvidos. E depois da pandemia, a gente teve uma mudança no perfil das pessoas. Eles começaram a se cuidar mais. Muita gente engordou na pandemia, muita gente teve aí um peso diferente, e não só pela estética, muita gente estava com medo de morrer. E a obesidade, consequentemente, piorou o quadro de muita gente. Então, as pessoas estão preocupadas em se cuidar cada vez mais. E a abordagem tem que ser também multiprofissional. Então, se a gente tiver um psicólogo, psiquiatra, nutricionista, o médico, o profissional da atividade física, tudo isso vai colaborar para essa pessoa ter mais qualidade, não só no tratamento, mas na manutenção também, que é super importante. Ô, Bruna, o seu foco de atuação são as inflamações, né, como nutricionista. O que são as dietas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, para a gente falar um pouquinho sobre esses benefícios para a saúde? Muito boa essa pergunta. Eu acho que às vezes as pessoas se preocupam muito com nutrientes específicos, sendo que o mais importante é o padrão alimentar, que é o todo, é a base. Eu gosto de falar que os alimentos são os enfeites, junto com os suplementos, e a base é o padrão alimentar. E quando a gente pensa num padrão alimentar anti-inflamatório, os mais estudados é a dieta mediterrânea. A dieta mediterrânea é um padrão alimentar que tem a base de frutas, legumes e verduras, principalmente os vegetais verde escuro, frutas vermelhas. Temos também bastantes gorduras, as gorduras insaturadas anti-inflamatórias, que são as gorduras mono e poliinsaturadas, que abarcam, né, o azeite, sementes, castanhas, abacate, avocado. Tem a limitação da carne vermelha, de gorduras trans, saturadas, aditivos químicos, e também tem bastantes peixes e frutos do mar. E aí, quando a gente pensa por outro lado, né, de um lado a gente tem a dieta anti-inflamatória mediterrânea, de outro lado a gente tem a pró-inflamatória, que é a dieta ocidental, o padrão alimentar ocidental, que é o padrão de pacotinho, que é a gente desembalar mais e descascar menos, né? Então, é um padrão alimentar que é rico em calorias, pobre em nutrientes, que é rico em gorduras saturadas e trans, aditivos químicos, açúcar e também outros compostos que não vão te nutrir, né? Agora, você falou em pó, eu lembrei de uma coisa para perguntar para vocês. Está muito em alta, muito na moda, esses pozinhos de proteína. É um pote, né? Um pó que aí você mistura e faz o café da manhã, o lanchinho da tarde, da manhã, o almoço, o jantar, mistura com água, mistura com não sei o que lá, e dali sai um muffin, sai sei lá, um doce, sai uma carne, um hambúrguer. E eu vi, assim, inclusive amigas do meio artístico emagrecendo muito com isso, e aí elas falam, não, estou consumindo só proteína. Aí eu fico pensando, mas é uma proteína ensacada, é um pó. É bom isso? É ruim? Como que é a avaliação? É super saudável, né? Eu acho que é uma forma prática. Na nossa rotina, hoje em dia, é muito corrida. Então, consumir esses suplementos com proteína é uma forma adequada da gente suplementar mais a proteína, porque a proteína é carro-chefe, pensando em emagrecimento. É o que sacia, acelera o metabolismo, ajuda, né, no ganho de massa muscular junto com a atividade física. Então, acho que é interessante. O whey, que acredito que é essa que você mencionou, para algumas pessoas podem ter uma sensibilidade, uma distensão, e aí é mais recomendado outro tipo de proteína, como uma proteína vegana ou um colágeno que tenha bastante proteína por porção.
mas eu acho que é adequado. O que você acha? Eu concordo, é adequado sim. Eu só gosto de lembrar bem os meus pacientes que é uma suplementação. Ela não vai substituir uma refeição, porque ali a gente não tem os nutrientes dos outros alimentos. Esse pó que eu tô falando não é whey. É um pó que agora tem substituído as refeições. Você compra as caixas e aí você usa por um mês e emagrece tipo 15 quilos em um mês. Esse tipo você não pode comer assim uma colher de azeite fora desse pó. Esse eu já discordo. Esse eu não concordo de jeito nenhum. É desse que eu tô falando. A gente precisa conscientizar os pacientes que se eles querem emagrecer, eles precisam de hábito. O doutor está aqui, pode confirmar. O nosso cérebro gosta de rotina. E se ele se acostuma numa rotina errada, ele vai querer sempre repetir aquela rotina errada, seja de sono, de alimentação. É que isso é um emagrecimento rápido, né? Veio uma atriz aqui outro dia, ela falou que em 20 dias ela emagreceu 15 quilos. Isso é impossível de se manter, né? Jamais. Nosso Fora corpo, os nutrientes que a pessoa perde nisso tudo, né? E a saúde intestinal também fica toda em desbiose, em desequilíbrio. Isso não é saudável, né? Esse eu não aprovo. Acho que nada substitui a comida, né, gente? A comida da nossa bisavó, da nossa avó, né? O arroz, o feijão, a salada, o legume, a proteína, a carne, o frango, o peixe, o ovo. Nada substitui essa coisa caseira, essa coisa que a gente, né, antigamente era só isso que tinha. A gente nem achava esses macarrãozinho pronto, essas coisas, nem tinha isso, né? A gente não descascava, a gente não desembrulhava tanto, processo né? biológico que em 15 dias você mude tanto assim, né? A gente não consegue ter e consegue manter isso. Então eu sempre digo que a gente tem soluções, tem tratamentos para tudo. Agora, melhoras muito rápidas, a gente desconfia, porque isso normalmente vai ter um preço caro depois. Sem dúvida. Natália, quando a gente fala de alimentação, ela reflete diretamente na beleza da nossa pele, do nosso cabelo, das nossas unhas. Como é na dermatologia? Totalmente. Durante muito tempo, a gente ficou um pouco na dúvida se, de fato, a alimentação interferia na pele. Hoje, a gente sabe que o eixo intestino-pele, ele está totalmente ligado. E até falando em proteína, né, e falou de colágeno, a dermatologia, né, ela fala muito em colágeno e muito em proteína. E por que a gente fala tanto disso, né? Em relação à alimentação, ocorre um processo de glicação. O que isso significa? De fato, está totalmente ligado com o envelhecimento. Quando a gente ingere alimento, muito carboidrato, muito açúcar, esse tipo de alimento, esse excesso de carboidrato e de açúcar, ele vai se ligar no organismo com uma molécula de proteína, que é o nosso colágeno. E aí, ele vai fazer com que essa proteína, ela perca a sua função. E quando ela perde a sua função, quando a gente fala de colágeno, que o colágeno é a proteína que dá sustentação, firmeza, viço para a pele, que naturalmente nós vamos perdendo com o passar dos anos, principalmente entre os 25 e 30 anos, a gente perde 1%. Na menopausa, a mulher sente demais, principalmente após 5 anos de menopausa, que é onde essa mulher chega no consultório e fala: doutora, eu senti que eu envelheci demais, porque tem uma queda muito grande do colágeno. Então, de fato, ela não sente só a flacidez facial, mas ela sente a flacidez corporal no geral. E no processo de glicação, o excesso de carboidrato e açúcar faz com que essa proteína, esse colágeno, ele não exerça a sua função. Então, a gente envelhece mais rápido. Então, hoje, a gente sabe que realmente a alimentação, a gente é aquilo que a gente come. Então, a alimentação, ela está totalmente ligada com o nosso envelhecimento. O excesso de açúcar e carboidrato vai fazer a gente envelhecer mais rápido, vai fazer as nossas rugas se aprofundarem e muitas vezes pode deixar a nossa pele mais manchada, por incrível que pareça. Que as mulheres tanto reclamam, né, do tal do melasma. Exatamente. Agora, muita gente fala que o colágeno, porque o colágeno ele pode ser através de equipamentos, né, que estimulam o colágeno, ele pode ser cápsula, e aí tem gente que diz, não, mas você toma, muito pouco vem para a pele. Tem todo
não sei se mito ou verdade sobre isso, né? Eu Verdade, queria que você falasse um verdade. pouquinho sobre a ingestão do colágeno. O que acontece? Hoje em dia a gente tem os procedimentos que são os bioestimuladores de colágeno, que de fato recuperam e mantêm a firmeza da nossa pele. Super válido e a gente realmente vê uma melhora significativa na reestruturação do paciente sem volumizar, que é o que a gente não quer, né? Rosto muito inchado, excesso de preenchedor. O bioestimulador de colágeno veio para isso, para a gente envelhecer de uma maneira mais natural. Em relação à ingestão de colágeno, peptídeo de colágeno, quando a gente fala de comprimido, geralmente a gente não vai conseguir chegar nessa quantidade. Tem que ingerir uma quantidade grande de peptídeo de colágeno, específico para a pele, no horário específico, longe da refeição, ou vai tomar lá de manhã ou à noite. Mas realmente é esse raciocínio. Assim, a quantidade de colágeno para, de fato, fazer a absorção, cair e chegar na nossa pele e, de fato, estimular a firmeza ou recuperar a firmeza, ela é muito pouco. A gente não consegue com a ingestão de colágeno. Se você quiser falar o nome de alguma máquina, de algum procedimento, ok, tá? O que tem de mais moderno e efetivo para colágeno hoje? Quando a gente fala de bioestimulador de colágeno, a gente está falando de tratamento com ultrassom microfocado, Tá. que tem a marca no mercado, que é o Ultraformer MPT, que ele potencializa demais o estímulo de colágeno e aquele derretimento que a gente começa a sentir, ele coloca tudo para cima. E bioestimulador injetável, temos a hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, nome comercial, sem conflito de interesse nenhum, e o ácido L-polilático, que é o Sculptra. Esses dois são injetáveis. E o Ultraformer, ele é um bioestimulador que é um equipamento de ultrassom. Muito legal. E é importante a gente dar nome aqui, porque, né, às vezes as pessoas moram longe, estão em outros estados, então elas vão procurar uma clínica, um procedimento que esteja mais perto, né, mais acessível a elas. Olha, vamos voltar a falar. Lorena, os benefícios de implantes subcutâneos, aqueles chips metabólicos e hormonais, que também muito se fala hoje, são muito usáveis hoje, né? Os chips, os implantes subcutâneos, eles vieram para mudar um pouquinho a forma do tratamento. Então, o que a gente usa neles já eram usados os mesmos ativos anteriormente. Eles ficaram muito conhecidos como chip da beleza, mas eu não gosto de usar muito esse termo porque eu acho que deixa um tom muito pejorativo para o tratamento que ele pode oferecer. E falando da parte hormonal, a gente tem aí reposição hormonal para as mulheres na menopausa, mas a gente tem também a reposição hormonal para os homens que podem precisar em algum momento da vida. Não necessariamente só na andropausa, mas antes disso a gente às vezes consegue diagnosticar um quadro chamado hipogonadismo e é uma produção insuficiente de testosterona para os homens e a gente consegue reverter o quadro com tratamento personalizado, usando os implantes para correção desses níveis de testosterona, mas tentando corrigir o quadro que causou tudo isso. Até quando a gente vai na ginecologista, ela diz, vai pôr o DIU, vai pôr o implante subcutâneo, porque tem vários tipos desses implantes, né, para várias coisas. E aí, é um mito essa coisa que pode engordar? O chipzinho pode fazer a gente engordar? É um mito? Não é um mito. Só precisa tomar muito cuidado em falar que ele engorda. Quando a gente está falando de reposição com hormônio, a gente está tratando de uma parte delicada que o hormônio ele pode potencializar muitas coisas no nosso corpo. E se a pessoa está com hábitos ruins, alimentação inadequada, sem treino, né, vida sedentária, você dá um hormônio para ela, ele pode potencializar esse quadro que já era prévio. Então, é uma coincidência que acontece, mas para a pessoa que não se cuida. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Falando em mito e verdade, Bruna, o jejum intermitente, ficar muito em jejum, quais são os mitos e verdades do tal do jejum? Polêmica, hein? Polêmica. Bom, vamos lá. Em relação ao jejum e emagrecimento. O jejum emagrece se você estiver em restrição calórica, sim. Se não, não. Se você, por exemplo, gasta no dia 2.000 quilocalorias, fizer uma refeição de 2.400, você não vai emagrecer. O jejum tem muitos estudos relacionando ele ao que a gente chama de autofagia.
Então, teve um japonês que ganhou o prêmio Nobel, acho que em 2015, mostrando que o jejum está muito relacionado à autofagia, que tem a ver com mecanismos relacionados, associados à longevidade. Então, o jejum pode estar relacionado à longevidade, mas não é para todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter um comer mais intuitivo, talvez fazer um jejum fisiológico. O que é o jejum fisiológico? É você, comer mais quando está claro, menos quando está escuro, respeitar mais o ritmo cronobiológico, né? Os horários, tentar jantar mais cedo, então fazer umas 12 horas natural, intuitivo, sem fazer nada muito controlado, né? Pessoas que tendem a ter um comer emocional, um comer descontrolado, fazer o jejum talvez não seja tão benéfico assim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação ao jejum, e pensar que você só vai emagrecer quando você estiver, de fato, em uma restrição. E a gente quebra o jejum sempre com alguma gordura boa, proteína, evitar quebrar o jejum com muitos carboidratos. A forma que a gente quebra o jejum é super, super importante. Senão você joga fora o tempo de jejum, né? Perfeito. Mas Isso vocês estão se referindo a um café da manhã de todo mundo. Perfeito. A gente investir em ovos, em proteínas, né? E deixar um pouquinho o pãozinho de lado. A carga glicêmica, pode até comer pão, mas nunca só o pão. Comer só o carboidrato, a glicemia pós-prandial, pós-refeição vai fazer assim, vai subir muito rápido. Então, a gente sempre tem que, ingerir outros alimentos. O cuscuz, a tapioca, são carboidratos melhores do que um pãozinho francês, por exemplo? Porque quando a gente vai ver em termos de caloria, parece que são quase a mesma coisa, são equilibrados. Depende, né? Depende. Depende Acho que é o do que contexto. acompanha ele, né? Perfeito. Contexto. Adicionar, às vezes, uma chia na tapioca, não colocar tanta farinha de tapioca, colocar um recheio proteico. É o contexto alimentar, o padrão alimentar. E o principal benefício do jejum intermitente, no meu ponto de vista, da parte médica, é que ele vai evitar os picos de insulina. Então, quando a gente está aquele período todo sem se alimentar, o maior benefício, além das horas que vão contar para o emagrecimento, para ajudar, mas são os picos de insulina que a gente evita, que é o maior benefício. Esses picos, eles são ruins porque deixa o corpo mais inflamado, mas também é como se estivesse abrindo as portas para a gente guardar gordura. Ele favorece a gente engordar. Então, um jejum bem feito, mesmo que seja só do ciclo circadiano, né? Parou de comer ali ao anoitecer e vai comer outro dia, no mínimo 12 horas, ele já vai ser benéfico. Perfeito. Desde que no pós-jejum a pessoa quebre o jejum de forma correta, preferencialmente proteína. Uma coisa que não é polêmica é que isso, para quem sofre com quadros depressivos e ansiosos, e para os filhos, para os nossos filhos também, não é para ficar sem o café da manhã. Isso não é polêmica, não é para ficar e ponto final, porque está bastante corroborado que isso aumenta muito o risco da pessoa desenvolver quadros depressivos e ansiosos. E em relação ao jejum, não tem evidências, mas assim, é uma coisa que costuma ser insustentável ao longo do tempo. Pode ser que a dieta cetogênica, que a pessoa teria que entrar num outro quadro, que é uma cetose, um negócio difícil, ela possa ajudar. Mas assim, o nosso cérebro precisa de glicose constante o tempo todo. É o órgão que mais consome glicose. Então, ter ali uma base de uma dieta mediterrânea mesmo, né, que seria a raiz da árvore, né, e o caule, isso daí realmente é fundamental. Agora, o café da manhã, se o seu filho não gosta de comer, ele vai aprender a gostar de comer. Você também, porque isso daí protege o cérebro. Que o paciente começa não comendo de manhã. Aí chega final do dia, trabalhou o dia inteiro e merece, né? Ou porque o dia foi muito bom, ou porque foi o ó. E aí come demais. Então, às vezes, o erro tá no começo, que é o café da manhã, que não foi feito de forma adequada, né? Ô, Marco, essa coisa do merecimento, a gente até falou isso no fim do ano, agora, num dos programas sobre economia. Se a pessoa tá deprê, ela vai no shopping porque ela merece um tênis, ela merece um afago, um perfume, E se ela tá muito feliz, realizou uma conquista, fechou um contrato, ela merece tomar um vinho, ela merece comemorar, ela merece um presente novo, trocar o carro. Tudo ela merece. Na alimentação também é assim, a Bruna acabou de dizer, né? Como é que esse merecimento... Isso é uma desculpa que a gente coloca, porque tudo que é gostoso e dá prazer rápido vicia. E tudo que vicia, a gente vai arrumar uma justificativa para fazer, né? Então a gente bebe por quê? Porque a gente está triste para afogar as mágoas, mas a gente bebe para comemorar também, né? É a mesma coisa com tudo que dá prazer rápido. O que acontece é que quando a gente está, por exemplo, cansado, ou estamos desidratados, estamos com sono, com fome ou com muita raiva, tem uma áreazinha
areazinha do nosso cérebro que controla essa parte de impulsos, né? Uma areazinha ali no córtex pré-frontal, dorso lateral, essa área é a área que mais consome glicose. Precisa estar tudo muito bem, é como se fosse uma bateria e essa é a pontinha da bateria. Precisa estar tudo repleto para que isso esteja controlado. Então é a hora onde a gente vai estar mais irritado, a gente vai falar coisa que não deve, a gente vai gastar mais e a gente vai comer mais. Então é basicamente nesse momento. Por isso que não é uma boa ideia você arrumar nenhuma discussão ou tomar uma decisão, né? Muito importante quando você tiver, né, muito tempo sem comer, muito tempo sem dormir, muito bravo e muito desidratado. Nunca é uma boa ideia, né? Mas isso daí do merecimento é uma desculpa porque é gostoso mesmo e a gente quer uma coisa que dê prazer rápido. Natália, nós estamos no auge agora, né, do verão, passaram-se aí as festas de fim de ano, janeiro é um período de férias, fevereiro logo já vem carnaval, as pessoas ficam muito mais expostas ao sol, desde crianças até pessoas mais velhas. O que a gente tem que fazer além do protetor solar para se proteger, para se cuidar? Amanda, principalmente as crianças hoje, a gente tem a roupa de fotoproteção, né? Então, aquela exposição proposital, praia, piscina, a criançada não sai da água, então mesmo aplicando o protetor solar na quantidade correta, que é uma quantidade grande, que muitas vezes a gente tem dificuldade em chegar na quantidade correta, a roupa ela ajuda demais. Então a roupa com fotoproteção, ela tem uma trama ali bem fechadinha, que ela bloqueia um pouco a passagem da radiação. Então para a criançada, não só para a criança, mas para o adulto também é legal. Também para a prática de atividade física, hoje está muito na moda o beach tênis, né? E transpira demais, perde muito protetor solar. Então, essa roupa vale a pena. E a gente tem também os fotoprotetores orais. Eles potencializam a ação do protetor solar. Nunca devem ser utilizados sozinhos. Faz a proteção habitual, roupa com fotoproteção e toma essa cápsula, que são antioxidantes, que potencializam. Então, aquela sensação que a gente teria de ficar com a pele, começar a ficar mais vermelha, esse protetor solar oral, ele prolonga um pouco mais. Então, também ajuda a controlar agora no verão, né, nesse calor. O número, acima de 50 para o rosto, 30, 40 para o corpo, o que você indica para adultos? Amanda, básico, pelo menos acima de 45. 30 hoje em dia é pouco. 45 tanto para o rosto quanto para o corpo. É óbvio, quando a gente fala de uma exposição proposital, o máximo que a gente puder é melhor, protege mais. Mas além disso, além de se apegar ao FPS do protetor, eu acho que é melhor apegar a quantidade do protetor, que é o que realmente faz toda a diferença. Só para ter uma noção, a quantidade correta para rosto e para pescoço é 1 colher de chá. É muito. E essa colher de chá, ela ainda deve ser reaplicada a cada 4 horas, mesmo quando não estamos expostos. Então, a gente tem dificuldade em reaplicar. Então, eu não tenho um protetor solar com FPS 45, mas eu tenho um 30. Perfeito, excelente. Tenta o máximo possível chegar na quantidade correta e tentar reaplicar. Durante o dia, eu sei que isso é muito mais difícil, no dia a dia de trabalho, mas na exposição, aí sim a gente tem que reaplicar. Porque senão a gente vai queimar. Que as pessoas que têm melasma, as mulheres, por exemplo, têm as manchinhas no rosto, e aí o médico diz assim, passa protetor, fica de chapéu. Mas se ela tomar sol, sei lá, no pé, na perna, sim, o melasma grita? Sim, porque a célula que dá o pigmento na pele, ela não é inteligente. E aí, não só o sol. Então, assim, tomou sol lá no pé, tomou sol na mão, o seu melasma lá no rosto, ele vai piorar sim. Mesmo que vai ativar a melanose, mesmo com filtro solar. E além do sol, quando a gente fala de melasma, o melasma, ele piora com o calor. Então, você não precisa estar exposta ao sol. Mas você está num ambiente que está muito quente, muito abafado, forno, fogão, cozinhando o tempo todo, aquele carro que ficou parado no sol e a gente entrou e está aquele bafo quente, ele vai escurecer a sua mancha do melasma. Marco, qual é a sua principal dica com estresse? Gente, não tem quem não está estressado hoje em dia, eu estava comentando aqui com eles, né? Quem não está louco, levanta a mão, porque é isso. Muito estresse, né? O fim de ano traz um estresse já muito orgânico pra gente, correria de trabalho, a mulher tendo que se desdobrar, ocupando muitas funções. Qual é a sua dica para a gente preservar a nossa saúde mental, fugir da ansiedade e da depressão?
A ideia é que assim, o estresse não é um problema de saúde mental e não é ruim o estresse. O estresse é basicamente você está dando mais trabalho do que a pessoa está achando que ela dá conta de fazer. Então, até aí não tem problema, porque o estresse melhora com descanso e melhora com a gente ter uma prática aí de resolução de problemas. O problema é quando isso ansiedade é diferente de estresse, também é normal. Ansiedade eu digo que é o estresse mais preocupação. Pela definição nossa, ansiedade tem que ter preocupação. Você antecipa perigos, não existe ansiedade boa pela nossa definição. O problema é quando isso entra num ciclo que tira o poder de escolha da pessoa, porque aí entra num ciclo de estresse, preocupação e evitação. A gente começa a ficar escravo de evitar coisas que causam estresse e ansiedade na gente. Então a gente, por exemplo, começa a se preocupar, a gente quer evitar um problema e isso faz com que a gente queira pensar em outra coisa e comer outra coisa, ou então a gente quer dormir, só que aí a gente quer evitar pensar naquilo, a gente pensa em outra coisa e pega o celular e não dorme. Então, quando a gente fica escravo da evitação, que é basicamente uma forma que nós chamamos de transtornos de ansiedade, isso é um problema. E isso é um problema que atinge basicamente 1 em cada 3 brasileiros, em média, pelas estatísticas agora. E aí, em geral, isso antecede, não é 100% dos casos, mas 80% dos casos, isso antecede um quadro depressivo ao longo do tempo, caso não tratado. Agora, o estresse em si não é um problema, né? Porque o estresse, a gente gosta de estresse. Ser humano procura problemas, ser humano gosta de coisa para fazer, né? Ser humano que não fica parado ali sem fazer nada, ele tá doente, ele tá deprimido, né? Então a gente gosta disso. A questão é a gente perceber, será que eu estou conseguindo parar de me preocupar? Ou será que eu estou conseguindo escolher as coisas que eu quero conquistar, independentemente se elas são estressantes ou não, ou se eu estou hipersensível, eu não posso sentir nada. Se acontecer isso, aí é um sinal de que a gente precisa reverter esse ciclo. Falando em sinais, como é que a gente entende, observa que nós estamos ficando depressivos e que o outro está? Como é que é o nosso olhar para o outro e para nós mesmos? É difícil assim, eu acho que o primeiro passo é a gente ver se a gente está com ansiedade um pouquinho acima do ponto que uma dica aí, né, como eu falei, da evitação, que nem sempre é fácil ver, mas é o quanto que você consegue parar de se preocupar quando não tem nada ocorrendo. Porque a preocupação, e eu gostei muito do livro que você falou, né? Porque uma dica que eu dou é assim, a gente nunca se preocupa na cabeça, a gente sempre se preocupa no papel. Por quê? Porque preocupação não é ruim, mas ela tem a função de resolver problemas. E preocupação na cabeça é mais difícil de resolver do que no papel. E só você escrever, sim, de fato, existe uma melhora, existe até uma técnica de escrita expressiva. É algo que, claro, sozinho não vai tratar um quadro já instalado, mas é uma técnica terapêutica. Mas a ideia é quando você não consegue parar de se preocupar e você sente que você está preocupado com a própria ansiedade e você está perdendo a performance no trabalho, não está resolvendo, né? Então, quando você não consegue parar de se preocupar, você não consegue relaxar, mesmo quando não tem nada que você possa fazer por aquilo, isso é um sinal, se isso estiver ocorrendo ali, enfim, de forma sequencial por algumas semanas. A gente falou até no programa passado, o primeiro programa do ano, se vocês assistiram, sobre a gestão de tempo, né? O quanto é importante a gente se organizar, se planejar, se planilhar, né? Claro que vão ter exceções às regras e tal, mas para você poder sair com uma amiga, para você jantar fora com seu marido, para você ir no parque com teu filho, porque às vezes a pessoa mergulha numa coisa de workaholic, só de trabalho, e não se programa, não se planeja para fazer uma viagenzinha, para curtir um pouco, acaba vivendo só na função. E eu acho que isso vem também muito quando a gente fala em se planejar, se programar, gestão do tempo, em criar hábitos. Por exemplo, o hábito de uma vida saudável, que inclui uma alimentação equilibrada e bacana e a prática de atividade física, que eu acho que são os dois compostos que te levam a ter um emagrecimento mais duradouro, a ter o teu corpo bacana no bem-estar, né? Sem dúvida, a gente precisa programar e priorizar essas duas coisas que são mais faladas, mas eu coloco outras junto aí, além da alimentação adequada, treino, água, sono e controle de estresse. Então, para mim, são 5 pontos dos mais principais para um paciente conseguir evoluir no emagrecimento saudável e conseguir manter. Mas, para isso, ele precisa de alguns combinados. Primeiro, é um combinado com ele mesmo, de que ele vai priorizar aquilo ali, faça chuva ou sol, ele vai cumprir com aquele combinado. E um combinado com quem ele vive também, porque muitas vezes a pessoa sozinha não consegue, ela precisa de apoio.
seja do profissional, seja em casa, ela precisa ter um ponto de apoio nisso. E esses combinados, eles podem ser escritos, igual todo mundo faz aí a promessa do início do ano, vou emagrecer, vou fazer isso e aquilo. Primeiro ponto, faz a promessa. Agora o segundo, vamos cumprir ela. E para isso a pessoa precisa se priorizar. Até teve uma charge recente do Portela, que encontra uma pessoa caminhando e aí fala, nossa, ele arrumou tempo para caminhar depois que teve um infarto. E aí ele responde, não, ele só priorizou, ele continua tendo as mesmas 24 horas. Então, se a gente priorizar, a gente evita muitas doenças, a gente evita muitos problemas e resolve tantas outras. Nós temos que fazer um intervalo agora, mas eu já vou deixar uma pergunta no ar. Você comentou aqui que quando a gente está no processo de dieta, às vezes a gente precisa de apoio. E o que eu quero trazer para a gente falar no próximo bloco é, e se eu estou num processo de dieta e na minha casa ninguém apoia? Tá todo mundo comendo chocolate, tomando refrigerante, e eu a única ali querendo manter a minha dieta, manter a vida saudável. Como é que a gente lida com isso? Deixamos uma pergunta no ar, Lorena, que foi sobre a questão da rede de apoio que a gente comentou. Quanto ela é importante e o quanto ela pode atrapalhar? É importantíssima. Ela pode atrapalhar muito, que foi o caso que você comentou. Às vezes a pessoa está focada em ter mais saúde, em se alimentar melhor, mas aí passa uma batata frita, aí passa um chocolatinho, passa um refrigerante. Gente, é difícil, é difícil. Né? É difícil. Olha, eu vou te dizer, eu morei sozinha há 20 e poucos anos. Eu não tinha nada disso na minha casa. O dia que eu queria um doce, eu ia na padaria, comprava um doce, comia, resolvia meu problema. Eu nunca levei o bolo para minha casa. Porque se você levar, você vai comer. E aí, quando tem mais gente na casa, né? É fogo, porque você não quer comer o bolo, mas a mãe compra o bolo, deixa ali na sua frente o dia inteiro. Como é que você não vai comer um pedacinho? Essa estratégia de não ter em casa é ótimo, porque dificulta o acesso. Mas se tem outras pessoas, normalmente eu peço para chamar para a próxima consulta, falar, traz a mãe, traz o marido, traz a esposa, vamos conversar? Olha, deixa eu te explicar, a gente está tentando um processo assim, funciona assado, vai precisar dessas restrições. Você topa participar? Então, eu tento trazer muito os familiares ou o marido, a esposa, para participar do processo, porque vai ser benefício para os dois, e tento mostrar não só os benefícios, mas, olha, sua esposa vai se sentir melhor, ela vai ficar mais feliz. Além de ter mais saúde, ela vai olhar no espelho, vai gostar do que ela vai ver, a autoestima vai subir, ela vai querer namorar mais, ela vai querer sair mais com você. Então, eu tento envolver todo mundo para que essa pessoa consiga realmente ter sucesso. Porque sozinho, com um monte de gente trazendo guloseimas, não dá. Muito difícil. E por que, na opinião de vocês, tem a ver com amor próprio, com autoestima? Tem pessoas que dizem, não, eu tô com esse peso mesmo, não vou mudar, gosto de comer isso, só como massa, amo. Parece que a pessoa fala com a boca cheia, enche o olho, brilha o olho. Eu só como massa. E assim, é falta de consciência corporal, de consciência de amor próprio, de estima, o que é? Tema bem polêmico esse. Porque a gente entra na parte da aceitação. E longe de entrar nessa parte de aceitar o corpo ou não, a gente está falando de doença. É uma doença grave, doença crônica, que pode desencadear várias outras, aumenta o risco de câncer. Então, obesidade e sobrepeso não é questão estética, isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Mas está intimamente ligado com a forma como a pessoa se olha e se sente bem. Não tem uma pessoa que eu conheça que vai vestir uma calça, uma roupa, e se ela ficar extremamente apertada, não vai ficar triste. E a própria obesidade já é um estado inflamatório, né? O estar obeso, você já aumenta o que a gente chama de citocinas pró-inflamatórias, que são componentes que estão relacionados com a inflamação e pode ser uma porta para as doenças crônicas não transmissíveis, como doença cardiovascular, câncer e diabetes, né? Isso tem a ver também com saúde mental, né? Porque muita gente coloca, como você conviver com o depressivo ou como viver com a ansiedade. E a ideia é não viver com ela. A ideia é tratar a ansiedade para que ela não atrapalhe mais a sua vida, porque como falou, se é um diagnóstico, se tem um nome, é porque a gente tem que tratar, né? Então a gente não vai se culpar por ter isso, mas a gente vai... Mas a pessoa que não tem a coragem de tratar, é porque ela se aceitou como ela é?
Ou é porque falta alguma motivação, ela Nos quadros psiquiátricos, ninguém tem coragem de se tratar, porque basicamente o poder de escolha está comprometido na pessoa porque ela está presa naquilo. Então eu digo que assim, o tratamento que é bom é aquele que não precisa de uma pessoa acreditar, não precisa nem dela querer. Ela precisa só fazer e às vezes precisa de apoio, porque além de todas essas questões que nós falamos de sono, de alimentação, de movimento, assim, de fato, o que o ser humano precisa e o que adoece muito o ser humano é de gente, né? Porque sem gente, basicamente, evolutivamente, a gente morria muito rápido. Então, assim, a gente precisa de gente. Então, ter alguém que esteja lá, né? Ou, enfim, você fazer algo por alguém é alguma coisa que é importante. Então, de repente, você não está motivado a fazer, você fala, por quem que eu vou fazer isso? Né? Isso tende a ser uma coisa que motiva. Mas o bom tratamento é aquele que não depende de você ter nem coragem, nem acreditar. Você vai e começa a fazer. Né? E o apoio, ele sempre ajuda, claro, né? Mas eu acho que quando você está falando, que parece que tem gente que fala, eu vou comer uma massa e enche os olhos, acho que a Lorena pode explicar melhor, é que quando a gente fala de obesidade, da doença obesidade, ocorre tanta alteração hormonal, que o fato, a fome, ela é desencadeada o tempo todo. Ele tem vontade de comer o tempo todo. Eu acho que aí a gente não fala nem de uma questão de estima, de se olhar no espelho exatamente. Aí é por conta que o leigo, muitas vezes, ele não olha por esse lado. Ele olha somente na parte estética. Mas a alteração hormonal da doença ou obesidade, ela é tão grande, ela desencadeia um gatilho tão grande da fome e do ato de comer em si, que muitas vezes o paciente não está nem ciente nisso, ele não tem nem mais a consciência. É óbvio que quando começa a emagrecer, que ele vê que a roupa está caindo melhor, isso anima e anima muito, talvez nesse momento ele começa a olhar com o olho da estética. O fato é que nenhuma das doenças, obesidade, sobrepeso, as doenças psiquiátricas, ninguém quer estar doente. Ninguém escolhe por si só, eu quero isso para mim. Não, acontece. E precisa ser tratada de forma muito séria. E por isso que eu falei, é muito delicado, porque a gente não está tratando uma estética, a gente está tratando doença. E é extremamente importante, eu friso isso muito com os meus pacientes, me dá uma chance de você ter resultado, me dá uma chance de você realmente caminhar da forma correta, porque o fator motivacional é extremamente importante para o paciente conseguir manter o resultado depois. Então, ele começa, está muito difícil, ele desiste. A partir do momento que a gente monta uma estratégia que ele consegue ver resultado já de cara, isso motiva ele a fazer tudo melhor e dar continuidade depois. A ação com recompensa, ela vem antes da motivação, né? Então, no começo, é bom a gente dar uma desafiada, né? Prova que eu estou errado, começa a fazer para ver o que acontece, até para ver que se não dá certo. E, claro, tem que ter essa recompensa, tem que ter algo que gera. Mas o movimento, ele sempre vem antes da motivação, né? Isso é importante. Então, assim, vamos começar a fazer o que você tem a perder. Ô, Bruna, que tipos de fomes nós temos? A gente tem vários tipos de fome, né? Ainda mais agora que teve Natal e Ano Novo. A gente tem essa fome de dezembro, que é a fome social. E tudo bem a gente comer coisas diferentes que a gente não está habituado no dia a dia, né? Eu acho que a gente precisa entender que essa fome social é algo pontual, a gente não vai comer em grande quantidade, é uma fome que eu estou dividindo um prato com a minha avó, com a minha mãe, é uma fome que eu estou comendo uma sobremesa que alguém fez para mim. Então, é uma fome social, né? A gente comer um chocolate no Natal é muito diferente de comer um doce depois de um dia extenuante, porque a gente merece, de uma forma compulsiva, vamos dizer assim, uma fome emocional, né? Então, entender que existe a fome social, que tudo bem, a gente está desfrutando, é gostoso, saboroso. Tem a fome emocional, que é para suprir alguma coisa que está carente, né? E geralmente não gera uma recompensa, gera uma culpa depois. Tem a fome fisiológica, que a gente mata a fome fisiológica comendo comida de verdade, que é a fome que o estômago está roncando e a gente precisa comer, né? Um prato de comida com garfo e faca. Também tem fomes específicas. Nossa, preciso comer o muffin do Starbucks. Então, acho que a partir do momento que a gente entende os tipos de fome, a gente tem uma liberdade na hora de se alimentar. E é muito interessante a gente, quando for almoçar, poxa,
será que eu ainda preciso comer mais ou é alguma coisa emocional que eu preciso suprir? Porque todo mundo fala, né, que desconta na comida. Ah, eu tô com um vazio, desconta na comida. Tem essa fome emocional que é muito falada, né? Principalmente no final do dia, que era o que a gente estava mencionando, depois de uma jornada extenuante de trabalho, tem o que a gente até chama de síndrome do comer noturno, que é precisar comer muito no final do dia, que é um momento que a gente está mais ocioso, precisa de um prazer por conta do dia que foi extenuante. A serotonina, que é o hormônio que está relacionado com o bem-estar, despenca, e aí a gente acaba comendo em quantidades aumentadas, que aí é o comer emocional que a gente tem que ficar de olho. Uma coisa que é bem interessante nisso, né? Como é que a gente consegue controlar uma compulsão? Muito difícil, né? Mas uma das formas é a gente prestar atenção, né? Quanto mais a gente está atento, menos nós estamos impulsivos. Tanto é que tem o mindful eating, né? Perfeito. E uma forma da gente começar a fazer isso, contando que o nosso córtex motor, ele tem metade dele com a nossa mão, o nosso polegar, é escrevendo. Então, talvez você começar a escrever onde que você está sentindo a fome, isso diminui a quantidade normalmente de calorias que você come. Meu povo, tá aqui na Olha mão só, pra vocês. eu ó. quero esse. Todo o assunto tá caindo aqui, hein? E eu Faz todo desafio- sentido, tá tudo conectado. Eu desafio as pessoas que estão em casa comerem um quadradinho de chocolate, deixando ele derreter na língua. Porque na língua a gente tem o que a gente chama de papilas gustativas, que são regiões sensoriais, onde a gente sente o doce, por exemplo. O doce a gente sente na ponta da língua. Quanto mais tempo a gente deixa o chocolate derreter na língua sem mastigá-lo, mais a gente envia um sinal para o cérebro de que estou satisfeito, não preciso mais. E mais a gente mata o desejo pelo doce. A gente mata o desejo pelo doce ou por algum alimento na língua, e não aqui. Aqui a gente só enche o bucho, né? Comendo muito rápido, de uma forma compulsiva. Então, o segredo é a forma que você come, não só o que e quanto, mas a forma da gente se alimentar. A consciência da alimentação, né? Vocês disseram aqui, a gente tratou a obesidade como uma doença. A gente trata também a pele, né? O câncer de pele é o câncer número 1, né? No Brasil, que mais acomete as pessoas. Como é que, doutora Natália, a gente pode observar se a gente tem indícios desse câncer de pele no nosso corpo? Amanda, eu tive câncer de pele. Eu tive 5 cânceres de pele. Eu tomei muito sol já ao longo da minha vida, desprotegida. Antes de ser dermatologista? Antes, Na verdade, assim, na época da minha adolescência, a gente ouvia falar do protetor solar, mas não tinha o hábito de passar um protetor solar. Ia para a praia, quando ia para a praia, passava um pouquinho no rosto, mas não tinha o hábito importante. E eu gostava de me bronzear. Me bronzeei muito durante a minha infância, durante a adolescência e o início da vida adulta. E eu já era médica e já não tomava mais sol, porque o dano de sol ele é cumulativo. Então, principalmente o sol da nossa primeira infância e início da adolescência é o sol que vai determinar a nossa carga em relação a câncer de pele e envelhecimento. É por isso que o paciente fala, nossa, mas eu não tomo sol e apareceu essa manchinha aqui. É a mancha lá de trás. E o câncer de pele, ele aparece como uma lesão. Então, a gente tem 2 grandes grupos de câncer de pele. Tem o câncer de pele do tipo melanoma, que é o mais grave, que não é esse que é o mais diagnosticado no Brasil, por sorte nossa, porque ele faz metástase muito rapidamente. E tem o tipo de câncer de pele não melanoma, que foi o tipo de câncer que eu tive. E aí, são lesões, né? O melanoma, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela criou um ABCDE para a gente identificar. Então, em relação à assimetria da lesão, a borda da lesão ser muito diferente, a coloração, ter várias cores. Então, tem acastanhado, tem avermelhado, tem enegrecido. O diâmetro ser maior que 5 milímetros e a evolução dessa lesão. Isso quando a gente fala do melanoma, que é o tipo mais grave. Quando a gente fala do não melanoma, é aí que confunde o paciente. Porque ele acha que aquela pintinha e aquela lesão, ela não tem importância. E muitas vezes tem. O não melanoma, ele não tem essas características. Então, pode ser uma pintinha que muitas vezes o paciente não desconfia, uma pinta nova, geralmente na vida adulta não tem um aparecimento de pinta nova, uma ferida que não cicatriza, que forma uma crostinha, que é vermelhinha. Então, o que eu aconselho?
principalmente para paciente que tem múltiplas pintas, ser avaliado por um dermato uma vez ao ano. E mesmo o paciente que não tem muitas pintas, mas pelo menos em algum momento da vida, ele fazer uma avaliação com dermatoscópio para afastar algum tipo de lesão. O que já aconteceu inúmeras vezes no consultório, o paciente ir para o consultório para fazer um botox ou para fazer algum outro procedimento. E ali eu falo, ok, vamos fazer, mas vamos examinar. Tira a roupa, examina da cabeça aos pés, olho tudo, e já aconteceu da gente achar um câncer de pele num paciente que a queixa nem era isso e nem olhava para aquela pinta diferente. Então, é uma coisa que realmente tem um diagnóstico importante no Brasil por conta da nossa exposição. E aí, quando a gente bate na tecla do sol, não é só pela estética, mas também pelo risco do desenvolvimento do câncer de pele. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, nós estamos chegando no finalzinho do programa. Eu quero agradecer, foi de grande valia todos os papos com todos os profissionais que nós tivemos aqui, né, que você realmente tem absorvido. A partir de segunda-feira está no YouTube, então se você adorou o programa hoje, quer compartilhar, porque é importante compartilhar com outras pessoas, fique à vontade, o faça na segunda-feira, siga aí nas redes sociais que a gente sempre coloca o linkzinho. Doutor Marco, muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Uma dica, assim, que isso vai ser uma vacina anti-ansiedade e insônia, acordar no mesmo horário todo dia e evitar álcool. Pronto, isso daí é o conselho mais poderoso para evitar problemas. Obrigada, meu querido. Natália, feliz ano novo para você. Seja sempre bem-vinda, viu? Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Bruna, obrigada. Muito obrigada, pessoal. Volte sempre, viu? Lorena, obrigada, viu? Obrigada. Foi ótimo. Foi um prazer. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada a você que passou um pouquinho do sábado à noite comigo. Semana que vem tem mais. Obrigada, equipe. Beijo, boa semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.